né? Alguns astrólogos nem consideram a Lilith, muito menos os asteroides, né? Tampouco Quiron. Quiron talvez seja o mais aceito. Sim, em geral, a gente tem uma questão relacionada a Quiron, que a gente já falou aqui outras vezes, né? A ferida aberta, o curador ferido, tudo isso, que foi mais aceito conforme as terapias alternativas e toda essa parte de contracultura e tudo que veio daquele movimento, porque, na verdade, Quiron só foi descoberto, só veio para a nossa consciência a partir da década de 70, mais do que meados da década de 70. Então, Quiron, como vocês sabem, era um grande sábio, um centauro. Ele morava no Monte Pelion e Aquiles, que era filho do rei Peleu, Aquiles, o grande herói grego da Batalha de Troia, da Guerra de Troia, ele foi educado pelo centauro Quiron. Quiron o alimentou com mel de abelhas, com medula de ursos, também parece-me que vísceras de leões, de javalis. Então, o Quiron foi iniciando Aquiles em diversos segmentos da educação, inclusive em contato com a natureza. Ele foi exercitado na caça, ele adestrava cavalos, ele foi instruído na medicina, na música. Quiron ensinou a Aquiles a tocar música, a tocar lira, e também em várias práticas de virtude, várias práticas virtuosas. Então, o Aquiles era um adolescente muito belo, me parece que loiro, era muito vivo e tinha toda a questão da ternura que Quiron também ensinou a ele, né? Da capacidade de amar, de respeitar, mas era capaz de uma força tamanha e de uma extrema violência. Já que ele também foi treinado para ser um herói para a guerra. Quiron o iniciou também no conhecimento de várias armas, inclusive no arco e flecha. No filme Troia, de 2004, baseado na Ilíada de Homero, Brad Pitt faz o papel de Aquiles, o guerreiro que foi educado e treinado pelo centauro Quiron. Coloquei para vocês aqui um trechinho do filme onde aparece a luta entre o herói Aquiles e Hector, que era o príncipe de Troia, irmão de Paris, irmão de Paris, e essa luta foi assistida por Andrômaca, que era a esposa de Heitor, e por Helena de Troia e por Odisseu. E Aquiles mata o Heitor, que era considerado um dos maiores lutadores, né, guerreiros da época. Então, só um trechinho para vocês relembrarem, para quem assistiu o filme. You won't have eyes tonight. You won't have ears or a tongue. You will wander the underworld blind, deaf, and dumb, and all the dead will know. This is Hector, the fool who thought he killed Achilles.
Get up, Prince of Troy. Get up. Won't let a stone take my glory. Então, só falando ainda sobre o Aquiles, essa era a missão de Aquiles, se tornar um herói, uma lenda para a humanidade, inspirar a humanidade, né, através da Ilíada. E não está certo nem errado, né? A gente vê uma morte, isso é difícil, é chocante, mas enfim, tudo há um porquê e ficou um herói, né? Um arquétipo de herói para a humanidade. Mas tudo isso para dizer como a instrução de Quirón tenha sido importante também para Aquiles e para outros heróis e outros guerreiros sagrados, que Aquiles era considerado um guerreiro sagrado. Depois ele foi morto por uma flecha envenenada que pegou no seu calcanhar e que foi disparada pelo Paris, que era irmão de Heitor. Então, vingando a morte do irmão, o Paris recebe flechas envenenadas de Apolo e mata Aquiles, enfim, nessa parte mortal dele que é conhecido como calcanhar de Aquiles. Então, o calcanhar de Aquiles simboliza uma parte vulnerável nossa que todos temos, né? E que no caso do Aquiles, mesmo um grande herói, foi o calcanhar. Sempre que um novo planeta é descoberto, algo acontece na consciência da humanidade. É como uma janela, uma porta, um portal se abrisse e a humanidade começasse a enxergar novos padrões, inserir coisas importantes em sua cultura ou na maneira de ser. Quando Urano foi descoberto, só para a gente dar um exemplo, que foi no século XVIII, creio que por volta de 1781, nessa época já havia tido a Revolução Americana e a proclamação da independência dos Estados Unidos em 4 de julho de 1776. Estava acontecendo também, havia acontecido também a Revolução Francesa e a humanidade, né, estava passando por intensas transformações na sua maneira de agir individualmente e também coletivamente. Intensas transformações sociais. Também por essa época, um pouco antes, houve o advento do Benjamin Franklin com a eletricidade, embora a eletricidade tenha sido descoberta pelo filósofo Tales de Mileto na antiguidade. Mas mesmo assim, houve aí, digamos assim, uma
a utilização em massa da eletricidade. E tudo isso trazido por Urano. Ok. Quando Quirón foi descoberto, Quirón trouxe, foi em 1977, e entre os anos final da década de 60 e por toda a década de 70, houve o advento do retorno de técnicas de curas alternativa, complementares, e tudo isso que a gente vive muito hoje, que as pessoas que nasceram a partir do final da década de 70, de 80, de 90, principalmente de 80 e de 90, para vocês de uma certa forma é comum a gente falar em reiki, terapias alternativas, medicina tradicional chinesa, medicina ayurvédica, falar sobre florais, falar sobre homeopatia, sobre tantas técnicas de cura que agora não me vêm todas, massoterapia de diversas formas, terapia prânica, tudo isso só pôde acontecer após Quirón abrir esse portal para nós a partir da descoberta dele, porque antes, claro que a homeopatia já vem lá de outros séculos, de séculos anteriores, porém o floral também, o Dr. Bach morreu em 1936, mas só foi usado largamente, como se ampliasse a consciência da humanidade, e aquelas crianças que estavam nascendo precisariam do que está acontecendo hoje na Terra, como ter yoga, pilates, veganismo, vegetarianismo, consciência animal, para proteger os animais, tudo isso foi despertado por Quirón, porque Quirón, ele está na órbita entre Saturno e Urano, então ele é considerado o asteroide que abre a consciência da humanidade, tirando a humanidade dos limites estruturais de Saturno e abrindo a consciência para que nós pudéssemos fazer essa cura para acessarmos os planetas exteriores ou transpessoais que são Netuno, Urano, Netuno e Plutão, e logicamente Urano, Netuno e Plutão também depois deles viram outros planetas que, conforme nós fomos evoluindo, eles vêm para a nossa consciência. Então Quirón foi muitíssimo importante, e talvez vocês lerão em alguns livros ou lerão em alguns sites que ele não é tão importante assim, que houve um exagero, mas assim, como eu sou uma pessoa que estudo, pesquiso, além das consultas, eu sempre estou pesquisando, eu percebo que cada vez mais fica claro essa questão do onde Quirón está, reside um poder para nós, de cura, um poder de resolução de algo, e também nós precisamos ter atenção ali, porque se nós não curarmos aquela região, se nós não atentarmos para esse sábio que existe em nós, que é Quirón, nós podemos desperdiçar um talento, podemos desperdiçar algo importante da nossa constituição, da nossa psique, da nossa forma de atuar no mundo. Então Quirón faz essa ponte entre os planetas pessoais e transpessoais, e também ele traz em nós o curador ferido, mas também o sábio, também nos lembra que em nós, uma parte de nós é sábia e tem magia, e essa parte está muito ligada ao centauro Quirón, e onde está no mapa astrológico de nascimento o asteroide Quirón, signo e casa, e a comunicação que esse Quirón faz com todo o nosso mapa, com outros pontos do mapa, como planetas, casas e ângulos. Então, a partir de agora, pegue o seu mapa aí e veja onde está Quirón, em que signo ele está, em que casa ele está e qual a comunicação que ele faz com o restante do mapa. Lembremos que Quirón foi considerado um grande astrólogo, um grande mestre, um sábio.
Ele iniciava curadores, guerreiros, magos. Ele era procurado por todos, amado, né? E ele, quando foi descoberto, inaugurou a nova era e trouxe com essa nova era toda a relembrança, né, dos oráculos, o respeito à cultura também com ele veio a possibilidade de logo depois emergir a deusa, né, a cultura do sagrado feminino, porque ele linkou com, aí vai ser um assunto de uma outra aula, e ele trouxe para nós a possibilidade de voltar a nos conectarmos com a nossa parte também terrena. Então, ele também faz a cura entre a nossa parte instintiva animal, né, que é representado pelo lado metade cavalo dele, e com a nossa parte humana, fazendo amizade entre essas partes, né? Trabalhando também essa questão de nós nos sentirmos culpados por uma porção de coisas que nos trouxeram através de tantas crenças que tanto oprimiram, né, e reprimiram os seres humanos. Então, Kiron vem também libertar, integrar a parte humana e a parte animal com a parte divina para a gente passar por esse portal e ter esse contato com o lado transpessoal, transhumano, já supra-humano, e em muitas ele também de uma certa forma está ligado com o unicórnio. Veja como o unicórnio está inserido na nossa cultura, como ele está voltando com tudo, né? Porque o unicórnio representa a parte cheia de graça, cheia de pureza, né? Que também nós estamos tocando esse lado puro através justamente da remissão, entre aspas, dos nossos pecados, né? Quando a gente se permite, quando a gente se cura, quando a gente se perdoa, né? A gente acessa esse local de pureza que reside em nós, que representado de uma certa forma por esse lado unicórnio, digamos assim, que todos nós temos. Lembremos que o unicórnio tem aquele chifre uno, espiralado, que representa que ali o unicórnio ele é puro, porque nele não reside a dúvida, né? Ele simplesmente é. E ele tem a conexão com o divino, totalmente. Quem estuda os florais, a essência Star of Bethlehem seria a que nos remete ao unicórnio dentro de nós, né? A esse campo mágico de pureza. E tudo isso está, sim, ligado a Kiron, por incrível que pareça. Nas minhas salas, né, por onde eu passei, eu sempre levava o meu pôster de unicórnio, bem grande assim, que quando eu olhava para ele sempre me remetia a alguma coisa dessa questão, né, do Kiron e de acessar a pureza dentro de nós. Também sempre tive um quadro da Sibila, que é uma cópia, lógico, da Sibila de Michelangelo, para representar uma mulher forte, né? Assim, não uma mulher forte, mas uma pessoa de palavra forte, de palavra verdadeira, né? E uma pedra na minha mesa que representa seria o ônfalos, né? Que é uma pedra de poder para te conectar com o lado sábio. Então, eu dou essa dica para vocês, né? De terem sempre uma pedra fundamental de poder, de terem também assim, símbolos que te remetam àquilo que é importante. Para mim, aquele unicórnio representava também esse lado Kiron, esse lado de astrologia, e a Sibila também me representava o lado ligado também, numa forma arquetípica, a deusa Urânia, que é a deusa da astrologia. Então, só lembrando que Kiron teve uma filha, ela chamava-se Teia, lindíssima, que brilhava assim como a lua, e ela era uma grande vidente, uma vidente que ficou muito famosa na época, enfim, né? E ela era astróloga também.
Então, nós temos também esse arquétipo da deusa Teia e Quiron, lembrando também que Quiron é o protetor das pessoas ligadas ao ambientalismo, né? Os protetores do meio ambiente, os ecologistas, são regidos por Quiron. Lembrando também que uma outra parte de astrólogos, alguns astrólogos consideram que Quiron é uma espécie de corregente de Sagitário, até pelo próprio símbolo, e eu concordo plenamente, porque Quiron representa a parte de Sagitário que busca, né, esse buscador, que tem essa sabedoria também, e que sempre está bebendo na fonte do conhecimento. E, logicamente, o Sagitário também tem essa porção professor, instrutor, mestre, que dividindo bem isso com a energia de Quiron, ou seja, eu acredito assim que Quiron seja um corregente de Sagitário, sendo Júpiter regente, mas isso é algo bastante particular e alguns astrólogos também falam isso. Aí eu deixo para vocês pensarem e até opinarem a respeito, podem escrever no grupo do Facebook. E essa questão dos ecologistas também, porque Quiron tem essa questão da ligação com a terra, com as plantas, conhecer muito as ervas, proteger a floresta, tudo isso tem a ver com a energia de Quiron. E lógico que a nossa cura também depende da cura da terra, né? E Quiron, na verdade, ele é o guardião das 4 deusas, que são que a gente vai estudar numa próxima aula, que é a Ceres, a Palas, a Vesta e a Juno. Lembremos que também há uma discórdia, enfim, né? Há pontos a serem avaliados no seguinte sentido. Quando Quiron foi descoberto em 1977, alguns astrólogos também consideravam que ele fosse o novo regente de Virgem, já que para muitos não fazia sentido Mercúrio reger Gêmeos, comunicação, inteligência, rapidez, dualidade, e reger Virgem. Mas nós sabemos que Mercúrio rege Virgem na parte justamente da medicina, já que Mercúrio tem o caduceu de Mercúrio, que é o símbolo da medicina, e eu acho que tem bastante a ver na parte prática também com Mercúrio, além dessa questão da cura, e seria aí se Quiron passasse a reger Virgem, que Virgem tem realmente muito a ver com Quiron, no sentido de natureza, todos os tipos de cura também, medicina alternativa, toda essa parte de yoga, corpo físico, também do trabalho, né, da humildade de Virgem, do trabalho, da modéstia, da ligação com a natureza, com todos os dons, né, para o trabalho, que diversos dons que Virgem tem. Então eu consideraria assim, que Quiron talvez realmente reja Virgem e o corregente vai passar a ser Mercúrio, e Quiron talvez seja um corregente também de Júpiter, de Sagitário. Então, Sagitário ficaria com o regente Júpiter, com a corregência em Quiron. E Quiron passaria a ser regente de Virgem. Porém, quando a gente for estudar as deusas, os outros asteroides que são as deusas, Ceres está muito ligado à Virgem por ser a deusa da natureza. O que eu acho que acontecerá realmente a partir de um determinado momento é que, como a nossa consciência está se ampliando, novas regências aparecerão, regências e corregências. E talvez no final, como Quiron é a chave de muitas coisas no mapa, pode ser que Quiron vá reger cada signo, algo especial assim em cada signo, que será a chave, porque parece-me que Quiron tem a chave do desvendar entre Saturno, a estrutura de Saturno, o molde de Saturno, as resistências de Saturno, com todo respeito ao mestre Saturno. Quiron vem, né, e o liga, faz uma ligação com Urano, e
ele dá essa chave. Então essa chave talvez seja para cada signo que Quirón tenha uma chave diferente, porque me parece que quando a gente encarna, a gente passa por uma porta invisível e a gente fica buscando uma porta visível que está entre Saturno e Urano, e essa porta nos ligaria a todos os planetas transpessoais. E essa porta faria com que a gente se conectasse com corpos superiores. Então vamos colocar assim, vamos agora passar para falar dos ciclos, tá? Nós vamos falar a partir de agora dos ciclos, então, ok. A questão sobre os trânsitos ou ciclos, é muito importante que todos nós tenhamos consciência, e principalmente os astrólogos, para orientarem os seus clientes sobre a questão dos ciclos. Por quê? Porque nós temos 3 ciclos muito importantes, 3 trânsitos muito importantes em nossas vidas, que é o trânsito de Saturno, que, como vocês sabem, eu já falei várias vezes aqui, Saturno demora 28 a 29 anos para dar uma volta completa no zodíaco. Quando há o retorno de Saturno, que é quando ele volta ao grau onde Saturno está no seu mapa de nascimento, ele causa uma crise. E é extremamente importante essa crise, porque é a crise da forma. Nesse momento, quando vem essa crise de Saturno, esse ciclo, que quem passou por isso, quem está passando, sabe quanto é difícil e quanto é importante que tenhamos uma pessoa para nos orientar, quando não astrólogo, mas um terapeuta. Existem diversas formas de sermos orientados nesse momento. Eu acho que a astrologia ajuda muitíssimo, mas tem diversas ferramentas também. Então, o que acontece? É o momento de que quando a gente está saindo do campo físico. Então, a crise de Saturno vem para nos impulsionar, né? Ele eleva a nossa frequência, começa a vibrar, nossos corpos começam a vibrar mais alto um pouquinho, com frequência mais elevada, e ele nos tira do físico só e nos leva para o corpo astral ou emocional, nos conecta mais fortemente. Nós sempre temos, né? O nosso corpo físico, o astral, o emocional, temos o mental e temos o corpo da alma. Mas nesse momento que vem Saturno, o chacoalhão é muito forte, terremoto, tsunami, o que vocês quiserem chamar, depressões, tudo isso são questões iniciáticas que acontecem com a gente para que a gente comece a se movimentar, porque já que a razão de nós estarmos aqui na Terra é a nossa evolução. Então, a crise de Saturno, o retorno de Saturno, inicia um ciclo importantíssimo evolucionário. Ok, então vamos supor, veio uma crise terrível, né? Estamos passando aí, algumas pessoas, né? Eu já passei faz tempo, mas assim, essa crise vai culminar lá ainda pelos 38 anos, mas ela fica forte ali entre os 28 e os 32. Vamos colocar assim, e a gente acessando ali, saindo do físico, da forma estrutural de Saturno, indo um pouco mais para o corpo emocional, que ainda é muito denso aqui na Terra. Aí nós estamos lá, saindo daquele corpo, daquela forma física densa de Saturno e sendo impulsionados uma frequência vibracional mais elevada para o corpo emocional, que ainda é muito denso. Quando chega por volta dos 42 anos, que é outro ciclo importantíssimo, preste atenção quem está passando agora, ou quem irá passar dentro em breve, ou quem acabou de passar, vem Urano, que se opõe a Urano natal. O que é isso? Urano passando agora no céu, se opondo a 180 graus a Urano natal. Suponhamos quem tenha Urano em Virgem. Agora, por exemplo, vamos pegar o momento agora, Urano está em Libra. Urano está em Áries. Quem nasceu com Urano em Libra está recebendo a exata oposição, dependendo do grau, claro, né?
de Urano. E Urano traz um impulso muito grande e ele impulsiona do corpo emocional, onde a gente foi jogado pela crise de Saturno, né? Urano, quando por volta dos 42 anos, que as pessoas falam, idade do lobo, idade da loba, que é a forma mais mundana de trabalhar com essa energia. Na verdade, essa energia quer uma outra coisa, quer que a gente evolua, né? E o que acontece é que nós somos impulsionados do corpo através das vibrações elétricas de Urano, super elétricas e super de high frequency, né? Alta frequência mesmo, ela vai nos impulsionar para o corpo mental. A partir de então, nós começamos a acessar o corpo mental de uma forma mais coesa, mais integrada, né? Então, há uma frequência, a nossa frequência começa a vibrar mais forte e nós recebemos um quantum de energia que vai subindo pela nossa coluna e vai limpando os chakras. Por isso que acontece muitas vezes, quando a pessoa é muito resistente ou tem às vezes a questão, claro, genética e tudo isso, por volta dos 40 anos, os ataques cardíacos nos homens, muito fortes, porque o homem às vezes é muito oprimido aqui no cardíaco, e a questão de pifar a tireoide, né? Que é do laríngeo, a mulher engole muito sapo, tem muitos problemas aqui na região do laríngeo, e aí vem a questão da glândula tireoide dela não funcionar mais na mulher e do ataque cardíaco no homem por volta dos 42 anos, que é quando Urano se opõe a Urano no mapa natal. É para todo mundo isso? Claro que não. Mas eu só estou exemplificando aqui para vocês que essa energia que é doada, né, abundantemente nessa fase da oposição Urano-Urano aos 42 anos, ela vem limpando o chakra, ela vem subindo e vai tentando, fazendo pequenas explosões nos chakras para a gente acordar, né, para a gente evoluir, para a gente começar a olhar o mundo com olhos mais relacionados ao corpo mental, que é um corpo mais evoluído que o corpo emocional. E o corpo emocional, como nós já falamos, o corpo físico é uma baixa frequência normal, né? Até os 29 anos, 28 a gente acessa muito bem. Depois o corpo, depois a gente vai acessando o corpo emocional, que é baixa frequência, tem uma densidade muito forte ligada ao corpo emocional em virtude das nossas vidas passadas. Então, isso está tudo guardado karmicamente no corpo emocional. Por isso que é importante a gente ter terapeutas, enfim, toda uma gama aí de terapias que está tão disponível, constelações familiares, terapia de vidas passadas, florais, sempre, sempre, sempre maravilhosos. Trabalhar o corpo físico com massoterapia, com reiki, com terapia prânica, trabalhar o sagrado feminino, com xamanismo para quem gosta, com ervas, né, chás, com essas dietas de limpeza do corpo, que isso vai ajudando o corpo emocional a não ficar tão denso, vai sutilizando e vai nos preparando melhor para quando chegar as energias de Urano, uranianas, na oposição Urano-Urano. E aí o que acontece? Eu estou falando tudo isso para chegar no ciclo de Quiron, que por volta dos 50, 51 anos é completado, né? Completa no nosso mapa astrológico de nascimento o retorno de Quiron. Quiron volta no ponto onde estava no nosso nascimento e faz conjunção no nosso mapa. E aí esse ciclo de Quiron, ele nos leva do corpo mental para o corpo da alma, né? Para o corpo bem já espiritual mesmo, e faz com que a gente acesse esse corpo que foi preparado por Urano. Urano foi um impulsionador, por isso que a gente estuda que Quiron fica na órbita entre Saturno e Urano, porque
a gente vai de Saturno para Urano e de Urano para Quiron. Quiron já, quando ele passa nesses 50, quando ele toca o ponto onde nós nascemos, ele já passou alquimizando todos os planetas que estão no nosso mapa astrológico. Vamos supor uma pessoa que tenha Quiron na casa 9, né? Então, Quiron começa a andar. Quando ele faz o retorno completo, ele já passou por todas as outras casas e chegou na casa 9 novamente. Então, ele já alquimizou. Quiron, esse sábio alquimista, ele já tocou cada planeta, porque ele foi passando de signo a signo no céu, né? E ele impulsiona para esse corpo da alma. Quando acontece, pode começar a acontecer lampejos de iluminação. Então, espera-se que quando a gente chegue por volta de 50 anos, nós já saímos da estrutura egóica de Saturno, estejamos um pouco mais sábios, e para isso nós temos muitas ferramentas para nos preparar. Então, eu estou dizendo isso para vocês que vão trabalhar com astrologia, que é importante saber desses ciclos. Lógico que não é agora, a gente pede pelo menos que as pessoas pratiquem o mapa, a ler mapa pelo menos por uns 2 anos, para poder começar a fazer revoluções solares e falar sobre os ciclos para as pessoas, para ter a experiência mesmo, nada como a experiência do atendimento, né? Claro que umas pessoas são mais rápidas do que outras, mas é muito importante orientar, né, de uma forma, se a pessoa está passando pelo ciclo de Urano, se está passando pelo ciclo de Saturno, se está passando pelas quadraturas de Saturno também, se está passando por... E porque o que acontece? Tem que aproveitar essa época dos ciclos, dos trânsitos, que são épocas de fortíssima energia. Porque depois, por exemplo, quando a pessoa passa por esses ciclos e não vive esses ciclos, ela sente um vazio, ela fica estagnada, né? Ela não aproveitou essas mudanças que os planetas trouxeram, e trouxeram com bastante energia. Instalam crises, sim, mas são crises para que a gente melhore, para que a gente evolua. Então, essa questão daí a gente começa a acessar o corpo da alma, né? Seria a gente colocar tudo como corpo emocional ou astral é o mesmo, corpo mental, que tem o mental inferior e o superior, o corpo da alma, que pode ter outros nomes também, né? E aí, o que acontece? A gente já está acessando, né? Já passamos por uma idade de maior sabedoria e começamos a fazer o nosso caminho, nessa hora que a gente recebe tipo uma chave, arquetipicamente, assim, né? Metaforicamente de Quiron, para abrir essa porta que nos vai conectar na nossa evolução, para que a gente não precise mais ficar voltando para esse tipo de plano, que a gente vá para planos mais sutis. Então é isso que eu queria falar com vocês, né, sobre esses ciclos. Eu vou fechar aqui essa parte dos ciclos, dos trânsitos, a gente vai continuar falando de Quiron, tá? Obrigada. Então, astrologicamente, Quiron está relacionado ao tema da dor e da cura, né? Ele representa as nossas feridas psicológicas mais profundas que recebemos nas primeiras fases da vida, conflitos, problemas que exigem solução, com origem na infância ou que são inconscientes, mostrando áreas em que somos vulneráveis. A configuração de Quiron quase sempre descreve o tipo de conexão existente entre o indivíduo e seu sofrimento interno, bem como um caminho de cura. No mapa astral, Quiron mostra uma área onde temos tendência a repetir os mesmos erros que representados por Saturno, né, até que um dia nos damos conta disso, que é Urano, né? O mesmo ponto do nosso mapa que aponta um padrão repetitivo ou doloroso é o ponto em que podemos atingir uma libertação, porque Saturno faz que a gente foque no erro e transforme através de Urano. Lembremos que Quiron fica no espaço perto de Saturno e Urano. Em outras palavras, parece que quando você compreende o que você precisa enfrentar e que de fato está em seu caminho, que é Saturno, e reconhece que tem que fazer pela frente Urano, você está modificando o seu destino Quiron. Então, Quiron é muito, muito, muito mais importante do que a gente possa imaginar. Onde ele está, tem algo que a gente tem que olhar com muito carinho e com muito cuidado. E perceber, tratar dessa questão.
Então, a casa onde se encontra Quiron no mapa natal vai indicar os assuntos e o setor da vida onde vai se manifestar sua força. A casa onde se encontra Quiron, no lado positivo, sugere o incentivo à mudança, o incentivo à transformação, uma forma de nós nos aprimorarmos, né? E a pessoa se torna mestre, orientador e curador naquele assunto. Presença de talentos, dons latentes que, se manifestados, inclinarão a servir com amor. Questões que exigem a integração do instinto com a sensibilidade, a inteligência, assuntos que pode ser visto como mestre. De forma negativa, né, Quiron pode sugerir onde temos medo, resistência, dificuldade em enfrentar os desafios, onde vimos alguma coisa como tabu, como impossibilidade, pode ser visto como alguma coisa que você está condenado para viver aquilo, né? Questões de se mal atendidas podem provocar dor, castigar com dificuldades, pode representar lições, provas, aprendizados que deverão ser encarados com seriedade, pode viver situações inesperadas que impactam e desafiam. Quiron na casa 1 é curador das feridas, de assumir a individualidade, a originalidade, o lado pessoal, né? Então, a pessoa com Quiron na casa 1 tem a bênção de ter um mestre à sua disposição na proteção de seu espaço pessoal, né? Quiron na casa 1 pode gerar um medo na pessoa de entrar no seu espaço pessoal devido à presença de Quiron, que logo mostra onde estão as feridas e a dor. Vejam Quiron como um mestre. Onde ele está na casa, ele representa o mestre que você tem que enfrentar, porque ele vai te mostrar o que está errado ali, errado assim, o que você precisa curar. A partir do momento que você cura, você transforma aquilo, você passa a lidar com aquilo de uma forma como um mestre. Então, você introjeta esse Quiron, você passa a ser o Quiron. O Quiron no ascendente, se Quiron tiver a 5 graus do ascendente, ou seja, ele pode estar na casa 1 ou na casa 2, se considera em conjunção com o ascendente. 5 a 6 graus, tá? Nessa situação, né, tudo que for a gente estiver falando sobre Quiron na 1, é a mesma coisa que Quiron no ascendente, só que fica mais forte quando ele está em conjunção, né? Quando Quiron está em conjunção com o ascendente, ele vai se tornar um dos deuses do seu Olimpo pessoal. O que é o seu Olimpo pessoal? É todo o seu panteão de deuses do mapa, cada planeta é um deus. Só que tem alguns deuses mais importantes. Por exemplo, quem tem ascendente Sagitário, o regente do mapa é Júpiter. Então, Júpiter vai ser o seu deus pessoal, um dos principais. Se o seu ascendente é Escorpião, o regente é Plutão. Plutão vai ser um dos seus deuses do seu Olimpo pessoal, né? Então, Quiron na casa 2 vai dizer do curador das feridas com relação a posses e dinheiro. Então, Quiron na casa 2 positivo sugere sabedoria para lidar com o que possui, investir em formas sábias e corretas de ganhar dinheiro, valores sofisticados a favor do bem comum. Por exemplo, Quiron negativo na 2 pode sugerir que por mais dinheiro que você ganhe, você sempre está sempre tendo que ganhar mais e mais. Então, na casa 3, curador das feridas da expressão pessoal, do relacionamento com os irmãos, no processo de aprendizagem e iniciações, né? Que seria Quiron em Gêmeos. Quiron na casa 4, curador da alma familiar e das feridas da alma, ou Quiron em Câncer. Quiron na casa 5, curador das feridas com a vida, criatividade, filhos e crianças, ou Quiron em Leão. Quiron na casa 6 ou em Virgem, curador das feridas no cotidiano, na rotina. Quiron na casa 7, curador das feridas no casamento e parcerias. Quiron na casa 7 ou em Libra é correlato. Quiron na casa 8 ou em Escorpião, curador das feridas no amor, no sexo, na intimidade, nos relacionamentos comprometidos.
Quiron na 8, né? Muitas vezes pode ter medo de intimidade, ou pode ter tido experiências negativas com a sexualidade. Então, é uma pessoa intensa, Quiron na 8. Tem que trabalhar essa intensidade e assim, não ter medo, né, de lidar com essas questões. Quiron na casa 9, curador da ferida com ideologias, religiões, estudos superiores, viagens estrangeiros, ou Quiron em Sagitário. Quiron na 9 pode indicar uma pessoa que tem uma sabedoria inata e que precisa compartilhar isso com as pessoas, né? Então, lidar com todas essas questões, se precisar fazer estudos superiores, se precisar fazer viagens longas, se precisar trabalhar com ideologias, trabalhar com meditação, se precisar ser esse sábio para as pessoas, transformar esse medo e sê-lo, né? Quiron na 9 pode indicar uma pessoa que tem uma sabedoria inata e que precisa compartilhar isso com as pessoas, né? Então, lidar com todas essas questões, se precisar fazer estudos superiores, se precisar fazer viagens longas, se precisar trabalhar com ideologias, trabalhar com meditação, se precisar ser esse sábio para as pessoas, transformar esse medo e sê-lo, né? Vejam que não é difícil a gente saber o significado de um planeta, porque sempre vai remeter ao assunto da casa ou do signo. Só que com a energia do planeta. Aquilo não é o transformador, não é o curador, não é o que faz você enxergar alguma coisa e olhar para aquilo com sabedoria, porque Quiron é um centauro sábio. Então, ele faz com que a gente olhe para aquela questão e não fique como uma criança, ou como não uma criança no sentido, mas como imaturo, né, naquela questão. Faça com que a gente amadureça e olhe aquela questão em frente e assuma. Então, Quiron na casa 10 é o curador das feridas com o social, com a sua projeção, com a sua profissão. A pessoa se curar de alguma questão ou trauma com relação à carreira, enfrentar isso, né, e transformar e se abrir para o sucesso, no sentido assim, da realização, não sucesso só, mas da realização, da exposição, né? Na casa 11, o aquário é curador das feridas com amigos, grupos, ideais, né? Também pode ter aí, que na casa 11, a pessoa pode ter alguma dificuldade com a tecnologia, por exemplo, de enfrentar, né? Esse mundo que está sempre se transformando, cada vez mais novas tecnologias. Tem gente que fica um pouco paralisado com todas essas transformações, que não é muito fácil. Para quem nasceu na década de 80, na década de 90, até na de 70, tudo bem. Mas para pessoas de outras décadas, é um pouco mais difícil lidar com essa, a não ser que tenha muitos conteúdos aquarianos, uranianos, mercuriais, é difícil lidar com essa transformação constante. Então, o Quiron na 11 pode ser uma pessoa que tenha dificuldade de enfrentar as questões concernentes a tecnologias. Quiron na casa 12, curador das feridas com a espiritualidade, com o serviço, a doação humanitária, com a entrega. Então, quando ele está positivo, ele sugere que uma pessoa que gosta de ficar sozinha, refletir sobre a vida, encontro com pessoas sábias, especiar espaços sagrados, lugares sagrados, participar de grupos iniciáticos. Uma pessoa com Quiron na 12 tem que se iniciar em muitas coisas, como reiki, como terapia prânica, como iniciações com a deusa, né, etc. Porque esse Quiron está chamando para uma abertura muito forte espiritual. Vamos ver a Quiron do Bill Gates? O Quiron, né, desculpa. O Quiron do Bill Gates era da 6ª para a 7ª casa, né, e a Lilith na 5ª casa. A Lilith na 5ª casa, eu acredito que ele tenha assumido todas as questões com relação aos filhos, acho que ele tem filhos, não tenho certeza também. Mas tem aí uma questão com filhos, com criatividade, né?
Nó do Norte também na quinta casa, com crianças. Eu acho que ele sempre, de alguma forma, ajudou, né, na questão da educação. Pode ser que essa Nó do Norte na quinta casa pode ser ele incentivando a educação no mundo, né? Ele apoia, a Microsoft apoia várias iniciativas educacionais no mundo. Ele tem uma lua no meio céu em Áries, Sol em Escorpião na 4. Ele está em Sol em Escorpião, mas ele tem um jeito assim também de canceriano, né? Mas é porque muitos planetas na quarta casa de Câncer e no Netuno angular. Esse Netuno na quarta casa dele dá esse visual dele meio difícil de definir, se ele é difícil de definir a forma, às vezes o cabelo, dá um Urano também angular, né, que é a genialidade, a tecnologia, e o Quiron na 7ª casa, não sei se ele sofre com relação a outras pessoas, ou talvez com não outras pessoas, mas com parcerias, sociedades, né, dentro das próprias empresas que ele criou, né, ou ele deve ter incorporado isso de uma forma positiva, de uma forma que ele tenha sido colaborativo, né, e não se sentindo vítima das situações. Vários planetas, né, da 3 para 4 também, a mente dele muito ativa. Bom, vamos ver aqui Obama. Obama, onde está a Lilith do Obama. O Quiron dele está ainda na 1ª casa, né? Então, ele teve que entrar em contato com esse sábio, que é o mestre Quiron, que está na 1ª casa dele, ainda em Peixes, um super sábio, né? Um Quiron super sábio. E ele também teve que entrar em contato, talvez, com o desafio que ele tinha de falar em público, Mercúrio na 6ª casa, Mercúrio, Lilith, conjunto a Lilith, né? Então, provavelmente ele teve que passar, também pode ser o lado positivo da Lilith, inspiração, criatividade para falar, para se expor, mas talvez no primeiro momento ele tenha sido tímido, ou tenha tido dificuldades de se expor, mesmo sendo um Sol em Leão. Né? Também a questão do Lilith na 6ª casa, a criação de métodos de trabalho, organização, rotina, disciplina, tudo isso. Ele colocando em prática rapidamente, porque está conjunta a Mercúrio. Ele tem uma lua em Gêmeos, é difícil ter vergonha de falar, com lua em Gêmeos, Sol em Leão, ascendente pode ser, o ascendente em Aquário pode dar um pouco de dificuldade de se expor, um pouco de reserva. Mas esse Sol em Leão, essa lua em Gêmeos, bacana. Nó do Norte também conjunto a Urano, né, todo o trabalho uraniano de mudança, a diferença que ele está fazendo no mundo. E aí, de novo, o mito aqui no meio-céu, Netuno no meio-céu. Todo o trabalho dele na política está aqui, né? Plutão, Marte, Nó do Norte, Urano, muitas consciências aqui na casa 7, né? Porque ele, politicamente, relações internacionais, desafiando novos valores, né? Assim, assumindo novos valores para o mundo. Então é isso, gente. Espero que vocês leiam a apostila e que façam anotações no mapa de vocês, ok? Um super abraço.